Quinta-feira com o início das semifinais da Liga Europa e jogos na Copa do Brasil pela terceira fase. As melhores dicas, análises e estatísticas desses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, quinta-feira, mas com muitos jogos, tá? Uma quinta-feira repleta aí de partidas. Temos gigantes brasileiros na Copa do Brasil e temos gigantes ingleses, né? Na Liga Europa, querendo chegar à final. Vamos analisar esses confrontos. Eu estou aqui com ele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio, mano. Que quinta-feira maravilhosa. Eu estou ansioso. Também estou. Gigantes na Copa do Brasil, né? Grandes jogos nós temos na Copa do Brasil, jogos difíceis para o apostador de passagem, por isso é importante a análise aqui para vocês. E Manchester United e Tottenham querendo salvar a temporada ali na Liga Europa, né? Isso. Vamos analisar tudo isso agora, começando pela Copa do Brasil, para você apostador. Vamos que vamos. É isso, tem Operário de Ponta Grossa e Vasco, Matheus Montenegro. Já encarou um Operário de Ponta Grossa? Nunca. Quinta-feira, 4 da tarde, inclusive o jogo é no Dia do Trabalhador, né? O Sim. Operário de Ponta Grossa no seu dia, pegando o Vasco, né? É jogo lá no Germano Krieger. Será que era ele que era o Operário de Ponta Grossa? Ah, você tem um ponto. Eu não vou soltar informação sem saber, né? Acho que você nem deveria levantar sem saber. Dito isso, vamos começar, meus queridos. Vamos começar a análise. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. Produção, por favor, coloca ele na tela. Tem o QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita, beleza? Dois times que vivem momentos muito parecidos, Fábio, hermano. São 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória dos dois lados. A grande questão é, o Operário é na Série B, né? O Vasco é na Série A. Então vamos dar uma relativizada aí um pouquinho maior. O Operário, que é campeão paranaense desta temporada, bateu o Maringá, tivemos um duelo do interior ali no futebol paranaense, mas depois que começou o campeonato brasileiro, a Série B, o Operário não vem nada bem, tá? Perdeu pro Coxa, né, um duelo ali paranaense, inclusive. Aí, contra o Paysandu em casa, empatou em 0-0, lembrando que o Paysandu é uma equipe da zona de rebaixamento, então foi um resultado ruim aí. O Papão também não começou a Série B nada bem. Perdeu para o Avaí fora, perdeu para o Goiás em casa. 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória, e a única vitória que ele teve na Série B foi fora de casa contra o Criciúma. Até começou bem, né? Foi um bom resultado, mas depois ladeira abaixo. Inclusive 3 jogos sem fazer gols, né, da equipe do Operário. Foi campeão paranaense, 2 empates, né? Ganhando os pênaltis. Então, meu irmão... Vence pouco, né? Exato, é isso que eu ia dizer, né? Se a gente puxa um recorte aí de, são o quê? 7 jogos, ele só ganhou 1, tá? Muito bem. E o Vasco? Vamos ver o Vasco, também tá bem, não, que também já não faz gol há 3 jogos, né? Assim como o Operário, o ataque não vem funcionando. Perdeu do Cruzeiro fora de casa 1-0, empatou com o Lanús em casa, 0-0, aí Copa Sul-Americana. É um resultado até bom, né? Empatou em 0-0 com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco é aquilo, né? Em São Januário ele até tem bons resultados, mas fora é um time ali que não consegue ter o mesmo desempenho, né? A grande questão é que, assim, vai ser a primeira vez aí, pelo menos pós-Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, tudo, talvez seja o adversário mais fraco que ele vai ter fora de casa, né? Não sei se o Melgar ali chega a ser mais fraco do que o Operário, né? O jogo foi 3-3 ali. Mas, enfim, ele tá pegando um Operário que também não vive lá seus grandes momentos, né? Copa do Brasil é sempre complicado, velho. É difícil, a gente precisa dar uma olhada muito boa nas odds também para buscar algo de valor. Muito bem, vamos para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Vasco, tá? Mas odds até relativamente equilibradas e um mercado que já mostra uma tendência de poucos gols, né? Cara, é absurdo. A gente comparando a odd aqui do 2.5 é realmente uma discrepância muito grande. Cara, é porque a gente tá falando de 2 equipes que não vêm nada bem, os 2 times vêm de 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória, os 2 times vêm de 3 jogos seguidos sem marcar gols, né? E é um jogo de ida de Copa do Brasil. Se fosse de volta, talvez até teria uma tendência um pouco maior de gols. Mas, de fato, velho, eu acho que é por aí. A grande questão é que, assim, a gente pode até destacar como uma boa aposta o menos de 2,5 gols, porque eu acho que vai bater. Mas a odd, ela não é atrativa, né? Fica a critério do apostador. Para aqueles que gostam de fazer uma dupla, eventualmente, uma tripla, eu acho que vale a pena colocar esse meio de 2,5 aí na jogada. Mas para uma aposta simples, aí eu já tenho o meu pezinho atrás, tá? Tenho o meu pezinho atrás. Melhor que isso, ao meu ver, Fábio, mano, até para dar uma... Tanto vai ficar mais seguro, ao meu ver, quanto vai dar um incremento de odd, é combinar o dupla hipótese do Vasco com menos de 3,5 gols no jogo, tá? Aqui a gente vai ter um incremento de mais de 10% do lucro em cima do valor investido e fica mais protegido, porque pode sair até 3 gols. Eu acho que dificilmente o Vasco vai ser derrotado, tá? Honestamente, por mais que o Vasco não venha bem, a gente tá falando de um Operário, que é o time de Série B, que também não vem bem. O Operário, dentro das suas proporções, está meio que na mesma situação que o Vasco. E o Vasco ainda tem a Copa Sul-Americana ali também para ficar revezando. Então, cara, acho muito difícil o Vasco perder esse jogo. E aqui a gente se protege mais, porque pode sair até 3 gols no jogo. Então eu acho que essa é a opção de melhor custo-benefício. Muito bem, de cada daí, dupla hipótese a favor do Vasco e o menos de 3,5 gols no confronto. A gente segue falando de Copa do Brasil com mais um duelo, né, entre Série A e Série B, Santos e CRB.
né? Vamos colocar na tela as informações do jogo. Quinta às 18 horas, né? Como é feriado, né? Os jogos ali mesmo no meio de semana. O Vasco foi às 4, né? Esse do Santos vai ser às 6 da noite. Lá na Vila Belmiro, né? Terceira fase, jogo de ida. Santos que vai ter o auxiliar do Tite agora, né? Pois é, velho. Eu acho que é mais um jogo bem difícil aí da gente analisar, tá? É porque a gente tá falando de um Santos que vem mal, um CRB que vem bem, Santos com mudança de treinador. Tá na zona de rebaixamento, né, o Santos? Tá ali na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Pois é. Auxiliar do Tite vem aí, que eu esqueci até o nome dele, como é? Kleber Xavier. Vem a comissão toda, na verdade. O filho do Tite tá também, o fisioterapeuta, o massagista, o nutricionista, vem todo mundo. Menos o Tite. Menos o Tite. Talvez o mais importante, né? Enfim, vamos para o nosso Game Arena, vamos dar uma olhadinha e ilustrar melhor o momento das duas equipes. O CRB que vinha muito bem, chegou a ser líder da Série B do Brasileirão, com 3 vitórias nos 3 primeiros jogos, mas vem de 2 jogos ali sem vencer. E o Santos, o retrospecto recente bem ruim, apenas 1 vitória nos últimos 5 jogos. Vamos ilustrar isso melhor. Como chega o Alvinegro praiano? Bem mal, né? Perdeu em casa do Bragantino, 2-1, aí perdeu o clássico Sansão com 2-1. Aí teve uma boa vitória contra o Atlético, né? 2-0, que é outro time que tá mal também, né? Tá na zona de rebaixamento. Perdeu do Fluminense num jogo ruim, acabou tomando um gol no finzinho ali, podia até ter conseguido o empate, empatou com o Bahia 2-2 e perdeu do Vasco, né? Na estreia do Brasileirão 2-1, né? O Santos que apenas o quê? Uma vitória. Uma vitória nos últimos 6 jogos, né? Muito em casa com o Atlético Mineiro, uma partida muito aquém do Atlético também, né? Vem deixando seus gols, né? Até quando perde, deixa pelo menos um golzinho, né? Pelo menos o ataque... Mas não é muito de golear também não, tá? O jogo que ele meteu ali, ó, muito, 4, é um amistoso contra o Coritiba, então desconsidera, tá? Fora isso, quando ele fez 3, foi contra Noroeste, Inter de Limeira, de resto, no máximo 2 golzinhos ali do Peixe nos seus jogos, tá? E por outro lado, o CRB caiu um pouquinho de produção aí, vem de 2 resultados não tão atrativos, mas jogos difíceis, tá? Papão lá no Pará é complicado. Perdeu para o Atlético Paranaense fora, que talvez seja o jogo mais difícil da Série B. O Atlético, em termos, pelo menos teóricos, né, é o favorito aí para ser campeão da Série B. Então perdeu fora, beleza. Mas antes disso, começou muito bem. Vinha de 3 jogos, 3 vitórias. Antes disso, incluindo uma vitória fora de casa contra o Atlético e tal. Uma grande vitória essa aí. E na Copa do Nordeste teve uma grande vitória antes disso também, que foi fora contra o Fortaleza. Então pode-se dizer que é um momento interessante aí do Galo da Pajuçara, né? Acabou ficando fora da classificação, né? Acho que essa vitória não adiantou muito não pro... Sim. Teve só essa vitória aí no último jogo, né? Que ele tinha vacilado. Esse grande vacilo aqui contra o Ferroviário foi demais. Bom, vamos pro... E campeão alagoano, né? Só isso, campeão alagoano, que geralmente ele sobra tetracampeão consecutivo. Vamos pro nosso momento Bet Nacional na tela? Vamos lá. Porque o favoritismo é do Santos e até extremamente alto, tá? Podia estar um pouco mais nivelado ali, né? Cara, vamos lá. É porque é jogo de ida na Vila Belmiro, velho. Se esse jogo fosse em Maceió, eu gostaria muito de um... Se esse jogo fosse em Maceió com essas odds, apostar em algo a favor do CRB seria uma maravilha, tá? Inclusive, vou até destacar aqui como odd de valor, por causa da odd, um golzinho do CRB eu não acho loucura nesse jogo não, tá? Não acho loucura mesmo. Pagando 2,33 é uma odd muito alta, mas enfim, não vai ser a nossa dica do Tips. Eu só acho que tá um valor muito alto, porque a discrepância de odds está muito grande, né? O momento do Peixe não é nada bom, velho. Então assim, para apostar em um handicap a favor do Santos, um handicap menos 1,5, eu tenho meu pezinho atrás, tá? Eu tenho meu medo aqui, sendo bem honesto, até porque eu acho muito bem que esse jogo pode ser 1-0, 2-1 pro Santos. Eu acho que não é nenhuma loucura aí ser por aí esse jogo, tá? Então, o que é que eu acho que seria a melhor opção? A gente confia na vitória do Peixe, até porque vai estar jogando em casa contra o time de Série B, é um time melhor, mais qualificado, porém, acreditar que o Santos não vencerá por uma margem tão confortável assim. Então, combinaremos a vitória do Santos e menos de 3,5 gols do Santos, tá? Isso. É diferente de menos de 3,5 gols no jogo. Aqui, se a partida for 3-1 ou 3-2, também vai ser green. Eu acho que essa aqui acaba sendo mais segura, tá? A gente confia que o Peixe vai vencer, mas não vai ser lá essas grandes coisas, até porque o CRB não é time bobo, não. Muito bem, então dica dada aí para Santos e CRB, vitória do Peixe, o menos de 3,5 gols aí da equipe praiana. Bom, vamos agora falar de Botafogo da Paraíba e Flamengo, tá? Outro jogo que teremos nesta quinta na Copa do Brasil, jogo às 8 horas da noite, lá no estádio Castelão, no Maranhão, né? O Botafogo vendeu aí o mando de campo, 6 milhões, né? Mais do que ele já vinha ganhando de cota, né? Cara, se o Botafogo da Paraíba avançar contra o Flamengo, ele não vai ganhar a grana que ganhou com a venda do mando de campo. Isso, jogo de ida, Flamengo que já disse que vai com reserva, né? Flamengo era de se esperar também, né? Isso vai poupar. Pois é.
Então, assim, eu acho que o principal ponto desse jogo é essa questão, que o mando é do Belo, mas o jogo não vai ser em João Pessoa. E a torcida vai ser toda... a torcida o estádio vai ser flamenguista, né? Então, assim, tem esse ponto aí, e mesmo sendo a equipe reserva, a gente tá falando de um duelo de Série A e Série C, né? Enfim. O reserva do Flamengo é melhor do que... Sem dúvidas. 90% do Agora pode pitar a lei do ex, né? Henrique Dourado é outra camisa 9 do Belo, viu? Será? Vamos que vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor este confronto aí. O Belo que começou a Série C bem, tá invicto, tá ali no G8, né, que qualifica para a próxima fase, não sofreu nenhum gol, inclusive, até agora, e o Flamengo vem ainda melhor, né, são 5 jogos sem perder, é um time que só tem uma derrota aí no ano, e vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos para ver melhor aí como chegam as duas equipes. O Belo que vem de um empate em casa contra o ABC, que pelo que foi o jogo foi até um bom resultado, o ABC foi melhor e o goleiro do Botafogo foi expulso no final do jogo, tá? Ficou 15 minutos ali com um atacante no gol, acabou segurando o empate. Antes disso, o empate fora de casa contra o Náutico, considera um bom resultado, e na estreia da Série C havia vencido o Confiança por 3-0. Não sofreu gols, né, nesses 3 jogos. Isso. É algo que a gente pode ficar de olho aí. E antes no Campeonato Paraibano foi vice-campeão. Perdeu a final, né, pro Perdeu Souza. a final pro Souza, né? O Souza venceu na ida e empatou na volta. E o Flamengo, né, que aí já vem líder do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras perdeu na rodada e ele fez 4 no Corinthians, então assumiu a liderança. Na Libertadores que ainda tá uma vitória, um empate, uma derrota, né? Perdeu pro Central Córdoba, né? Empatou com a LDU fora e perdeu do Central Córdoba em casa, só venceu o Tátira, né? Fora o time venezuelano na primeira rodada, mas vem bem, né? 2-0 fora de casa contra o Grêmio, 6-0 contra o Juventude. 5 jogos sem sofrer gols, tá? Enquanto o Belo tá a 3, o Flamengo tá a 5. Contra o Vasco, criou muito, né? Parou no Léo Jardim, foi 0-0. Vinha de 2-0-0, né? Aí descontou no Corinthians, 4-0. Meteu logo 4, né? Meteu logo 4. Enfim, não tem muito o que dizer, são times bem discrepantes, né? Eu acho que assim, a gente tem que pesar alguns pontos, que é a ausência do mando de campo a favor do Belo, então isso acaba deixando a gente com um pezinho atrás em apostar em qualquer coisa a favor da equipe paraibana. E o Flamengo vai reserva. A gente pode acabar relativizando um pouco isso também. Mas enfim, vamos para o momento Beto Nacional, vamos dar uma olhada nas odds, porque eu acho que é o confronto mais discrepante dessa quinta-feira, né, velho, em termos de odds. Acaba não existindo o fator mando de campo a favor do Belo, então a cotação do Flamengo é apenas de 1,25, tá? E aí, Fábio Hermano, dá pra confiar que o Flamengo vai vencer por uma margem confortável? Será que vai ser o que o Flamengo vai impor? Depende muito do ímpeto, né, do Flamengo. Eu acho que o Belo vai dar a vida nesse jogo, tá? Os jogadores, né? Até porque qualquer time de Série C, qualquer time que joga contra o Flamengo dá a vida, né? Exatamente. Até da Série A. A grande mídia, quando né? A gente fala, contra o Flamengo os caras jogam como não jogam em outras rodadas. Isso é meio óbvio, né? Então, acho que o Flamengo talvez... Acho que é favorito, deve vencer. Com certeza. Mesmo com o time reserva, é mais time, deve conseguir a vitória. Mas não sei se vai ser um placar tão elástico, né? Também acho que não. Até porque os reservas também não vão querer se desgastar tanto, né? O Flamengo tá mais focado em Campeonato Brasileiro e Copa. E assim, se então, ele tivesse difícil, né, se ele tivesse muito bem na Copa Libertadores, já sobrando, mas o Flamengo vai precisar buscar pontos lá na Liberta, né? Isso. Então, eu acho que realmente ele pode se dar o luxo de dar uma poupada aqui na Copa do Brasil. Concordo. Então, assim, cara, eu concordo que o Flamengo é favorito, isso é óbvio, favoritaço, né? Inclusive, acho que deve vencer o jogo, mas também não deve ser por uma margem muito confortável, tá? Então, até por isso, eu não descarto eventualmente o Belo conseguir fazer um gol nesse jogo, tá? Então, até por isso, vamos evitar pegar o handicap e vamos focar na vitória do Flamengo, combinado com menos de 3,5 gols da equipe rubro-negra, tá? Porque aqui a gente se protege se eventualmente for um 3-1, até um 3-2 eventualmente. Não acho que o Flamengo vai conseguir marcar 4 ou mais gols. Se fosse com força máxima, beleza. Fez 4 no Corinthians, fez 6 no Juventude, mas ali era o Flamengo focadaço, jogando no Maracanã, Campeonato Brasileiro, com time principal. Aqui não, eu acho que o ímpeto já é outra questão, então até 3 gols no jogo do Flamengo com uma vitória rubro-negra, eu acho que é a melhor pedida. Acho que tem uma opção também, vamos só testar aí a vitória do Flamengo e o mais de 1,5 gols do Flamengo, só pra gente ver se tem algumas... 1,38 apenas, a odd é muito baixa. E ainda assim, cara, eu ainda prefiro menos de 3,5, tá? Vai que seja 1-0 o jogo, não, velho. Sim. Não, se tivesse odds parecidas, até era daria pra gente discutível, discutir, né? mas tá muito discrepante. Nem se compara. Então vamos nessa aí, vitória do Flamengo e o menos de 3,5 gols do rubro-negro. Flamengo. Pra fazer até 3-0, né? 3-1, que são placares mais lógicos para esse primeiro jogo. Bom, vamos falar de um duelo que é até relativamente equilibrado, tá? Cruzeiro e Vila Nova, tá? Jogo aí pela Copa do Brasil, o jogo vai fechar essa quinta-feira, vai fechar os jogos de ida, né? 9h30 da noite lá no Mineirão, né? No estádio Governador Magalhães Pinto,
Matheus Montenegro, que é o governador, né? Em homenagem a ele, Sim, o estádio Mineirão. Me surpreende você saber o nome completo do estádio. Porque geralmente podia ser outra coisa, né? Sim, entendi. Porque geralmente usam o nome do estádio e aumentam, né? Pra ser um apelido. Então, poderia ser. O Mineirão. Nome de estádio bom é o do Vila Nova, daqui é o Oba. Oba, Onésio brasileiro. Alvarenga, né? Obão. Coisa linda. Barros ou é brasileiro? Onésio brasileiro Alvarenga. É isso aí, perfeito. Dito isto, vamos focar aqui no jogo, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos falar de Cruzeiro e Vila Nova. O Cruzeiro deu uma melhoradinha, né, Fábio? Assim, comparado ao que vinha antes, não tinha como piorar muito também não, né? O time que ficou em 6º lugar no Campeonato Mineiro, que começou o Brasileirão muito mal, enfim, o momento do Vila Nova é que é muito bom, tá? 4 jogos seguidos sem saber o que é uma derrota. Vamos ilustrar isso melhor. Como chega a Raposa para esse confronto? É isso, né? O Cruzeiro é o seguinte, no Brasileirão ele venceu todos os jogos em casa, né? Ele venceu o Vasco, ele venceu Bahia e venceu o Mirassol. Isso. Então acho que a leitura é muito nisso, assim, confiando no favoritismo do Cruzeiro em casa. Agora, na Sula... Na Sula ele até tropeçou, né? Perdeu do Musquiruna, né? Agora sim, a gente pode relativizar. Ele perdeu os 3 jogos na Copa Sul-Americana. Exatamente. A gente poderia citar que, assim, quando ele perde pro Musquiruna, foi meio que motivo de piada. Pô, o Musquiruna, que é uma equipe estreando em competição continental e tal. Mas o Musquiruna tá com 100% de aproveitamento, tá? Então acabou minimizando um pouco o impacto desta derrota. De fato, eu acho que o Cruzeiro vai acabar largando essa Sula, ele vai ter que ganhar os 3 jogos, ainda torcer pro resultado. A Copa do Brasil pode acabar se tornando uma opção viável aí para eventualmente ele sonhar com um título nessa temporada, né? Porque realmente o ano do Cruzeiro pode-se dizer aí que é bem desastroso, é uma equipe que sofre muitos gols. Eu acho que ele só não sofreu gol contra o Vasco e contra o Bahia, inclusive, né? De resto, eu acho que quase todo ano. O próprio presidente lá assumindo que as contratações foram erradas e tudo mais. Enfim, eu acho que ele pelo menos deu uma melhorada. Esse jogo contra o Vasco já foi melhor. Vamos ver. É isso, vamos ver o Vila Nova, né, que até começou bem, né, a Série B do Campeonato Brasileiro ali, venceu a Chapecoense, venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, aí empatou o clássico contra o Goiás, né, 2-2. Ganhou os 3 jogos em casa, né? E venceu também o Paysandu, né, vem na parte de cima, só na estreia perdeu para o Curitiba fora, mas também um resultado bem aceitável, né, o Curitiba é um dos times que vão brigar também por acesso. O Vila Nova a gente pode destacar isso aí também, né, é um time que dentro de casa é muito forte, ele vem de 4 vitórias consecutivas jogando em casa, mas também em contrapartida fora, nas últimas 3 vezes que ele disputou partidas como visitante, ele não saiu vitorioso em nenhuma delas, tá? Do Nápoles, por exemplo, na ida, né, do Campeonato Goiano. A última vez que ele ganhou como visitante ali foi o clássico contra o Goiás por 1-0 no Goiano, tá? Dia 2 de março. De lá pra cá, não conquistou vitórias como visitante. Tem esse ponto aí. Muito bem, vamos pro nosso Momento Bet Nacional na tela, né, porque temos uma odd pro Cruzeiro. E aí, já dá pra ir? Cara, é um jogo que não é tão simples, mas eu acho que o Cruzeiro... Tô pegando muito o retrospecto do Cruzeiro em casa, tá? No Brasileirão. Ele venceu todo mundo, tomou um gol só contra o Mirassol. A gente tem que também falar o seguinte, né? Querendo ou não, o Cruzeiro, não passa essa confiança toda, não tá tão bem, mas não deixa de ser um confronto aí de Série A e Série B. Isso. Né? O elenco do Cruzeiro é muito melhor do que o do Vila Nova. O Cruzeiro melhorou, né? Deu uma melhoradinha. Melhorou. E tem que fazer o resultado em casa, né? Se o Cruzeiro não vence esse jogo em casa, ele vai se complicar muito, porque aí realmente, velho, ele vai ter que ir com tudo nesse jogo de volta. Então eu acho que o ímpeto do Cruzeiro para esse jogo, já fazer o resultado no jogo de casa, ele vai ser grande. Como já tem um odd de 1.5, eu considero uma boa pedida, tá? Se fosse um odd mais baixa, 1,40 ali e tal, acho que seria mais complicado a gente buscar algo a favor do Cruzeiro. Mas como já tem essa odd, eu acho que realmente uma boa pedida, então vamos aí na vitória do Cabuloso. Poderia até se pegar um gol do Vila Nova, mas o Cruzeiro não tomou nem contra o Bahia, nem contra o Vasco, né? Então, se o jogo fosse em Goiás, beleza, você poderia pegar um gol do Vila, mas, pô, como visitante, não sei. Muito bem. Vamos para a Europa? Vamos falar de Liga Europa. Temos Tottenham e Bodo Glimt. O Bodo é um timezinho muito legal, né, velho? É um time da Noruega, é isso? Isso mesmo. Norueguês aí. E não é assim... Cara, é curioso, porque o Bodo já vem fazendo temporadas... Eu acho que ele foi semifinalista da Conference League também, ano passado, né? Não, acho que ele foi finalista, ele perdeu a final pra Roma, não? Tô maluco? Enfim, ou tá foi maluco, semifinalista pelo menos. Final ele não chegou, não. Final acho que não, né? Acho que ele chegou em semi de Conference, tá? Posso estar errado. Mas enfim, vem fazendo campanhas de destaque já em competições europeias e agora chega à semifinal da Liga Europa, que é um grande feito, né? Talvez o maior de sua história. Jogo de ida, né? Quinta, 4 da tarde, Tottenham joga em casa lá no Tottenham Hotspur Stadium. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, né? Porque o Tottenham tá bem na Liga Europa, mas mal lá no campeonato inglês, né? Muito mal. Muitas derrotas, foi goleado pelo Liverpool, né? Sim. A gente pode até ver os confrontos aí, Matheus Montenegro. Começando pelo Spurs, né? Que tomaram 5, claro, também já pensando nesse jogo, né? Tá focado na Liga Europa, né? Aí perdeu do Forest 2-1, aí na Liga Europa ele venceu fora de casa o Frankfurt, né? Que foi surpreendente, né? Ele até empatou em casa 1-1, mas conseguiu vencer fora. Mas no inglês tomou 4 do Wolverhampton, toma muito gol também, né? Também só não tomou nesse jogo contra o Frankfurt, né? O resto ele tomou tudo. Que foi fora, mas em casa ele vem numa sequência absurda tomando gols, né? Ó, ele tomou 2 de Nottingham Forest, ele toma gol do Eintracht Frankfurt em casa também, tomou gol do Southampton em casa.
que é o lanterna da competição. Enfim, tomou gol do Azel Kimar, tomou 2 do Bournemouth. Velho, é um time que não passa confiança nenhuma. Eu acho que o Tottenham ele é o 16º para 17º da Premier League. Isso, tá bem mal. Cara, inacreditável. Que campanhazinha ruim do Tottenham, tá? Na Liga Europa ele tá relativamente bem, né? E vai enfrentar o Bodo, que, meu amigo, passou por cima da Lazio, viu? O Bodo não tá chegando aqui por acaso não, meu irmão. Tirou a Lazio, tirou o Olympiacos. E aí eu vou destacar o seguinte, ó. Na Noruega ele vem bem, 3-0, 5-1 ali na Copa, antes disso. Empatou com o Molde, que é outro clube muito tradicional lá. Na Liga Europa, vamos focar aqui, ele vence a Lazio por 2-0 dentro de casa, depois ele perdeu por 3-1 fora. Deixou seu golzinho fora de casa. Classificou nos pênaltis, né? Classificou nos pênaltis. Antes disso, ele havia passado em cima do Olympiacos. Ele vence em casa, perde por 2-1 fora, também deixando seu golzinho. Então assim, cara, é o famigerado time chato, velho. É o time que complica a vida dos favoritos e não chega à toa aí nessa semifinal da Liga Europa, tá? Muito bem, vamos pro nosso momento bet nacional. A odd a favor do Tottenham baixa, né? Muito baixa. Muito baixa. Se tivesse 1,50, acho que dava pra ir. Aí a gente poderia cogitar a vitória do Tottenham. Mas e olhe lá ainda. E olhe lá ainda. Velho, eu acho que não faz sentido nenhum buscar algo a favor do Tottenham nesse jogo. Até porque handicap, o -1 também não tem odd. Então eu teria que pegar o handicap -1,5. Confiar que o Tottenham vai ganhar um jogo por 2 gols de diferença, eu acho que é um risco muito grande, tá? E aí eu prefiro focar no Bodo pela relação custo-benefício, velho. A gente tem um golzinho do Bodo pagando em 67. Ah, mas é fora de casa, Matheus, velho. O Bodo fez gol fora de casa contra a Lazio e contra o Olympiacos aí, nos seus jogos de mata-mata da Liga Europa. Ele fez gol, tava vendo? Ele fez, em todos os jogos do mata-mata, fora, ele fez um gol. Exato, pelo menos um. E antes da fase inicial, dos 4 fora, ele só não fez no primeiro jogo. Sim. Então ele fez, há 6 jogos seguidos na Liga Europa, fora de casa, ele marca pelo menos um gol. Cara, e o Tottenham em casa levou gol do Southampton, que é o lanterna da Premier League já rebaixado, levou 2 do Bournemouth, perdeu em casa pro Nottingham Forest, levou gol do Eintracht Frankfurt na própria Europa League. Então, velho, eu acho que pelo valor, pelo custo-benefício, eu gosto muito desse gol do Bodo. Odd 1,67 é muito boa. Tem o ambas marcam, quem quiser o odd maior não, também. Exatamente, perfeito. É porque a gente não vai trazer o ambas marcam aqui, tem 2 fatores. Primeiro, a discrepância de odds não é grande, de 1,67 para 1,81 eu não vejo valor, até porque a gente tá falando do Tottenham. Eu não duvido o jogo ser 1-0 pro Bodo. Então tem esse ponto aí. O Tottenham não é a equipe que passa confiança e a discrepância de odds não é grande. Então, só o gol do Bodo, pra mim, já tem seu valor. Vamos nela aí como aposta desse confronto. Muito bem. Então, de cada daí, gol do Bodo contra o Tottenham, nossa sugestão de aposta. Vamos agora falar de Bilbao e Manchester United, tá? Jogo bem interessante aí que a gente tem na outra semifinal dessa Liga Europa. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Jogo quinta, 4 da tarde, lá no San Mamés, né? Jogo bem interessante, hein? Atlético Bilbao passa mais confiança. Isso aqui é uma final antecipada, viu? Quem passar aí é campeão. Que isso, eu acho. Final é final, pô. Jogo único. Mas aí... É o favorito, sem dúvida. Quem passar aí é o favorito. E o United é uma situação parecida com o Tottenham, né, velho? Campanha pífia na Premier League, pode-se descrever assim. Time que tá na parte de baixo, acho que é 14º ou 15º. E tem aí a Liga Europa como um possível, né? Para desafogar aí a temporada, sair eventualmente com pelo menos um título. Uma vaga na Liga dos Campeões, né? Também tem isso. E tarefa dificílima, né? A tarefa do United é mais difícil do que a do Tottenham, né? Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma ilustrada melhor. O retrospecto recente do Bilbao, que é melhor do que o do United, tem 3 vitórias nos últimos 5 jogos, o United só tem uma. E vamos analisar melhor quais foram essas vitórias, né? O Bilbao venceu o Las Palmas por 1-0, antes disso havia perdido apenas por 1-0 para o Real Madrid. Tirou o Glasgow Rangers na fase anterior da Liga Europa, venceu o Raio Vallecano por 3-1, timezinho muito sólido, em casa é absurdo, é muito forte. E não sofre tantos gols assim dentro de casa também, tá? Importante destacar isso aí. Não sofre tantos gols geral, velho, até fora, é uma defesa bem sólida do Bilbao, tá? E se antes tirou a Roma, né, vencendo em casa. Tirou a Roma, venceu por 3-1 em casa ali, ó. Então é um time que em casa passa muita confiança, né? Já o United, né, jogos com muitos gols, né? Já é um pouco inverso aí da equipe do Bilbao, né? Empatou com o Bournemouth 1-1, perdeu do Wolverhampton 1-0, aí contra o Lyon 5-4, né? O jogo foi já acho que foi 3-3 o jogo, não foi, se eu não me engano? Isso, aí na prorrogação foi... Não, foi 2-2, se eu não me engano, o jogo, no tempo normal até. Aí o Lyon fez 4-2 na prorrogação, enfim. E virou, né? O United virou para 5-4. Aí tomou 4 do 4-1, Newcastle, 2-2 na ida com o Lyon, né? Jogo com gols, né? Aí teve um que destoou, né? Um 0-0 com o City. Aí perdeu do Forest, 1-0. Sofrer gol é absurdo, né? Ele está invicto na Liga Europa, tá? É bom. Tem esse ponto. Ele não perdeu na Liga Europa ainda. Pois é, na Liga Europa o United vem fazendo uma grande campanha, mas a temporada é realmente muito abaixo, sobretudo o sistema defensivo, né? Deixando muito a desejar. Enfim, vamos para o nosso momento bet nacional. Vamos dar uma olhadinha nas odds. Atlético Bilbao. Eu acho que as odds são bem justas, tá? Favoritismo aí, fator casa, é um time que passa mais confiança, oddzinha 2.03.
Vamos lá. A gente até pode destacar que ambas marcam, tá? A cotação é boa, 1,89, mas eu tenho meu pé atrás por dois motivos. É porque o United a gente tem duas linhas de raciocínio. A gente pode se apegar ao fator Liga Europa, que de fato vem fazendo uma campanha interessante, deixa gol em praticamente todos os seus jogos, ainda não perdeu, mas a temporada do United não é boa. E assim, esse é um dos jogos mais difíceis que ele vai ter, quiçá o mais difícil nessa Liga Europa, fora de casa com o Atlético Bilbao. Então eu fico com o meu pezinho atrás em relação a esse gol aí do Manchester United, tá? Eu acho que tem valor, mas eu tenho meu medinho, acredito que tem opções melhores. Cravar a vitória seca do Bilbao, também já acho que tem seu risco por causa dessa boa campanha do United, e eu acho que vai com ímpeto muito grande a equipe inglesa, porque é a sua única chance de conquistar um título e conquistar a vaga na Champions League. Então, qual é a alternativa que eu vou trazer que eu considero maravilhosa? É justamente minimizar os riscos, tanto da vitória do Bilbao, quanto do ambas marcam. Ao invés de ir nessas duas opções simples, a gente vai combinar duas opções mais seguras relacionadas a isso. Pega o Atlético Bilbao ou empate e combina com mais de 1,5 gols no jogo. Aqui eu já gosto muito. Por quê? A gente abre mais o leque. Eventualmente, se o jogo for 2-0 para o Atlético Bilbao, 3-0, aqui vai dar green. Ambas marcas seria red. Mas se eventualmente o jogo for empate com gols, 1-1, 2-2, aqui também vai dar green. E a vitória seca daria red. Então eu acho que a gente abre mais o leque. Só daria errado aqui, ao meu ver, um palpite aí factível, seria 1-0 Bilbao. Mas ainda assim, pelo que o United vem apresentando na Liga Europa e pelo que vem sendo os jogos dos Diabos Vermelhos, eu acho que vai ser uma partida movimentada de gols. Então gosto muito dessa aqui e considero a melhor aposta dessa quinta-feira. Selo Hotbet, vamos com o stake dobrado. Muito bem, então nossa principal sugestão de aposta para esta quinta vai ser o dupla hipótese a favor de Bilbao e o mais de 1,5 gols aí no confronto contra o United. A gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia, tá? Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você tá achando dos nossos conteúdos e sempre lembrando, jogue com responsabilidade, né? Aposta é entretenimento, tá? Não é investimento. É isso. Valeu, tamo junto.